Meu nome é Marco Aguiar. Continuando nossa aula de apresentação, é sempre bom e importante você pensar que uma apresentação nada mais é do que uma história que você vai contar para um público. Mas é uma história que contém uma informação, que contém uma sequência lógica, que contém um clímax e um fechamento que possa justificar a sua apresentação. Então vamos contar uma historinha. No século XIX, entre 1861 a 1865, ocorreu a Guerra Civil Americana. O que acontecia? O sul dos Estados Unidos, através dos confederados, queriam proclamar a independência do restante dos Estados Unidos. Era um país que ainda não tinha a atual formação, ainda estava em crescimento, e havia uma disputa muito grande. Então o que aconteceu? Os jornalistas que cobriam o evento tinham um problema: como passar essa informação para as suas sedes, para os seus jornais. Só havia um meio de telecomunicação disponível na época, que era o telégrafo. O telégrafo não usa o sistema de alfabeto como conhecemos, ele usava um código, o código Morse. Então o que acontecia? Para passar a informação, eles tinham que passar uma mensagem por etapa. A cada etapa, você tinha que passar o mínimo necessário de informação para compor a reportagem. Então foi criado uma coisa chamada lead. O inglês lead quer dizer conduzir ou liderar. Eu vou ficar mais com a palavra conduzir. Então o que acontece? A primeira mensagem, eles passavam quem era o alvo da sua reportagem, quando ocorreu o fato, como ocorreu o fato, por que ocorreu o fato. São perguntas básicas que nós vamos ver na aula de hoje. Essa história, que é um pequeno parágrafo, está até hoje em dia, utilizada pela imprensa, pelos jornais. O lead, que foi aportuguesado no Brasil como L-I-D-E, é sempre o primeiro parágrafo de cada reportagem. Mas essa técnica ela pode ser muito bem usada para contar a história da apresentação. E é o que nós vamos ver hoje. Você tem que aprender a planejar a sua apresentação para que ela seja satisfatória para você, como apresentador, e para quem vai assistir, que é o telespectador. Sempre objetivo, claro e simples, como o telégrafo ou uma máquina de escrever. Uma máquina de escrever mais simples que um tablet ou um computador. Tá ok? Vamos lá. Conhecer as palavras é fundamental para podermos entender nossas ações. Vou começar com a palavra objetivo. A palavra objetivo ela começa com o prefixo ob, que significa em direção a caminho de, e um complemento que é o verbo latino iacere, que aí está escrito como iacere, mas a pronúncia é iacere, como no italiano, que significa jogar, impulsionar, mandar para, né? E ele recebe o significado que nós conhecemos atualmente como aquilo para o qual um ato cognitivo é direcionado a partir do século XVI. Então, o que é o objetivo? O objetivo é você alcançar um número maior de pessoas, no caso da apresentação, é você alcançar aquela meta que é passar para essas pessoas quando pensamos em apresentação, tá? E tem uma palavra parecida com objetivo, que é subjetivo. O prefixo apenas muda. Sub quer dizer abaixo de, inferior a. Ou seja, aquilo que somente é válido para uma pessoa, para um indivíduo. Lembrando que a palavra subjetivo e sujeito tem a mesma origem, a mesma etimologia. Então, a sua opinião, o seu interesse só vai ser fundamental se você destinar a outras pessoas.
Um conselho por experiência: jamais faça uma apresentação para você. Você não vai apresentar isso para você, você vai apresentar para outras pessoas. Você tem um objetivo e não um subjetivo. Agora, o que seria o objetivo da apresentação? Que fim deve ser atingido? O alvo atingido em metas, saber conduzir. Então veja bem, aqui quer dizer o seguinte: que fim deve ser atingido? Por que você está fazendo essa apresentação? O que você quer alcançar com essa apresentação? Qual é o seu interesse em passar ela? Como é que nós podemos atingir o nosso alvo? Que metas nós podemos usar? Que estratégia podemos usar para que esse alvo seja alcançado? Quando você coloca o prefixo pro, significa levar adiante. Ou seja, o que é o produto? É você liderar ou conduzir para levar adiante. Conduzir à frente. Então, são palavras de origem latina que coincidem com o inglês lead, conduzir. A primeira pergunta do lead é o que? What, em inglês, né? O que você quer apresentar? O que você sabe do produto que você quer apresentar? E o que é o produto? Nós já explicamos agora o que quer dizer o produto. Quem é o seu público? Qual o perfil do seu público? Veja bem, nós temos que sempre, ao apresentar um determinado assunto, um determinado produto, pensar quem vai ser o público que vai consumir aquela apresentação, aquele público. Um produto, um determinado defensivo agrícola, um veneno, um defensivo agrícola, se o meu público é infantil. Então existe, por exemplo, um discernimento entre o que eu vou apresentar e o público que vai consumir. Quando? Quando será a sua apresentação? Em qual período? Veja bem, é importante você pensar quando você vai apresentar. Qual o horário que você vai apresentar, se vai haver uma data que seja pertinente a essa apresentação. Normalmente lançamentos de produtos acontecem antes de datas festivas, justamente para que os vendedores eles tenham tempo hábil de se adaptar àquele produto para poder vender na data certa. Mas não me adianta nada eu apresentar, por exemplo, ovos de Páscoa depois que passa a Páscoa. A periodicidade, a sazonalidade, as datas é algo que tem que ser observado. E também o horário que você vai apresentar. Porque você pode ter um público ativo e um público cansado. Então é importante pensar nisso. Por quê? Qual é o objetivo da sua apresentação? Qual é o seu conhecimento sobre ela? Então, uma das coisas que você tem que perguntar é o seguinte para você mesmo: qual é o objetivo da sua apresentação? Por que você está apresentando ela? Qual é o motivo de você apresentar? Alguém que mandou? Você fez de iniciativa própria? Você produziu com uma equipe? Você produziu por conta própria? Enfim, são perguntas que você tem que fazer para você antes da apresentação. Como? Como é que você vai fazer essa apresentação? Qual é o seu tempo disponível? Vai ter perguntas? Vai ter debates? Então veja bem, como você vai apresentar é fundamental você também já ter isso na sua cabeça. Porque veja bem, você vai ter que fazer essa apresentação, nós já vimos na aula anterior a questão do ambiente, a questão da luz, a questão dos recursos, e você tem que ver se você vai ter essa disponibilidade para apresentar. Outra coisa importante, você tem uma apresentação, vamos imaginar que você tenha 20 minutos de apresentação. Você vai ter um período livre após isso. Então você tem que questionar, será que vai ter perguntas sobre o que eu estou apresentando? Eu posso promover um debate? Será que esse assunto que eu estou apresentando é fundamental ou não? Então é uma coisa que a gente tem que pensar direitinho. Roteiro, como se diz no Brasil, ou guião, como se diz em Portugal. Então o que é importante você fazer? Primeiro, lembre-se que toda apresentação é uma apresentação audiovisual.
Você, quando faz uma apresentação, você tem que ter em mente que nem todas as pessoas que estão na plateia conseguem ver. Mesmo que elas sendo cegas ou sendo convencionais, elas têm um grau de leitura. Então é importante que você também faça a sua comunicação oral. E você vai ter o outro lado também, pessoas que não conseguem ouvir. Então você tem que fazer uma apresentação para que a pessoa que está assistindo ela também possa ler a sua informação. Então vamos ver o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma história. Toda apresentação é uma história. Você está contando uma história, começo, meio, fim, tem clímax, tem suspense, você pode utilizar até um pouco de humor, mas isso você tem que aprender a contar essa história. A história ela tem que ter o tempo para ser contada. Não é você criar o tempo. Você vai receber uma informação, vamos supor, a sua apresentação vai ter que durar 20 minutos. Você tem 20 minutos para contar essa história. Outro ponto importante, conhecer o assunto. Uma apresentação se perde quando o apresentador tem dúvidas sobre o que está apresentando. Inclusive, isso é um tema que eu vou trabalhar bem sobre isso. Só para fechar isso, uma das coisas que acontece, e eu já vi, por exemplo, a pessoa está apresentando um determinado programa de computador, é um programa de texto. Bastou uma pergunta um pouquinho mais elaborada fora do roteiro e a pessoa não soube responder. Então, quando você faz um roteiro de apresentação, você já tem que pensar um pouco acima disso, tá? Na próxima aula, nós vamos estar vendo a questão do texto. Qual a melhor fonte, como você deve colocar as linhas, como você deve organizar seu pensamento numa apresentação utilizando o texto. Até lá!